Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 14 de novembro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Os ucranianos sofreram mais um ataque com drone Shahed 136 em vários lugares da Ucrânia. A maior parte dos drones foi derrubada, mas uma coisa que tem preocupado o pessoal é que esses últimos ataques de drones tem um padrão muito claro, estão visando campos aéreos ucranianos, né? O que eles estão pretendendo com isso a gente não sabe, mas que eles estão com esse ataque direto a campos aéreos, a pistas de pouso e coisas do gênero, certamente há esse padrão. Os ucranianos conseguiram avanço mais aqui em Krink, aqui na região de Kherson, na margem esquerda do rio de Dnipro. Na verdade, o que aconteceu foi que os russos fizeram um grande ataque aqui ontem, tentando tirar os ucranianos daqui, acabaram morrendo muitos russos, a gente falou sobre isso ontem, né? Mas além disso, depois que os russos se mataram tentando tomar Krink, os ucranianos conseguiram expandir ainda mais o controle deles aqui sobre a cidade, né? E continuam alguns boatos de recuo russo aqui na região, né? Como a gente viu ontem, foi comunicado na imprensa russa o tal do recuo, depois voltaram atrás, e hoje teve uma discussão na televisão, ou de ontem para hoje teve uma discussão na televisão russa sobre a dificuldade que está sendo para os russos abastecerem as tropas desde a península de Kimburne até aqui em Nova Kakhovka. Então toda essa região estaria muito difícil de ser abastecida porque tem poucas estradas aqui, e com os ucranianos ameaçando as principais estradas nessa região, os russos não conseguem abastecer as tropas no resto da região, né? Será que indica alguma coisa? Preparação do público russo para o recuo aqui, né? É uma possibilidade. Em Verbovê, também os russos estão apavorados porque os ucranianos estão atacando com muita força aqui. Não temos informações sobre avanços, mas que eles estão avançando aqui, que eles estão fazendo alguma operação bem séria aqui em Verbovê, isso é um fato. E em Avdiivka e Bakhmut é o contrário, são os russos que estão tentando avançar, não conseguiram avançar nada até aqui, mas estão tentando, né, e perdendo muitos soldados russos nesse processo. O Elon Musk ele vai visitar Moscou, ou pelo menos vai falar na Conferência de Inteligência Artificial de Moscou. Se ele vai presencialmente ou vai fazer a palestra dele via teleconferência, a gente não sabe, né? Mas o pessoal ficou com o pé atrás, né? Elon Musk está cada vez mais Rousset e agora indo até Moscou. É complicada essa situação. Por outro lado, a gente teve uma posição do líder da NATO, né, da OTAN, falando sobre a necessidade de mais armas para a Ucrânia, que foi prontamente respondida. Tem um monte de pacote de ajuda chegando aqui do Ocidente para a Ucrânia nos próximos dias. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Karl Menger, Cabra Virgem do Kadyrov e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias aqui no nosso site visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então começando aqui com a questão dos drones Shahed, ontem teve um ataque, não foi um mega ataque não, mas foi um ataque com 9 drones Shahed, dos quais 7 foram derrubados, visaram vários pontos aqui dentro da Ucrânia, e não teve nenhum dano significativo reportado de nenhum deles, mas o Voices of the Army, eles falam aqui sobre um ponto importante, né? Se você prestar atenção nos últimos ataques de drone Shahed, os últimos 3 meses, na verdade, você vai notar que todos eles foram direcionados para campos de pouso. Então, vários campos, várias bases aéreas ucranianas no interior do país foram visadas com esses drones, e a ideia, é lógico, é manter os sistemas de defesa antiaéreo, né, ocupados nessas bases, né? O que eles estão querendo com isso? Estão querendo destruir as bases, estão querendo destruir o sistema de defesa antiaéreo, estão querendo só entender onde ficam esses sistemas de defesa antiaéreo para visar eles num futuro ataque. Enfim, é uma coisa que tem que se prestar atenção aí nessa estratégia russa de ataque à Ucrânia, né? Agora, um ataque que foi particularmente cruel ontem foi em Kherson. Os russos fizeram um ataque com... Aí não foi nem drones, nem mísseis, foi artilharia simples. Fizeram contra um hospital em Kherson, né? É um absurdo isso. Quando é hospital em Gaza, mesmo hospital sendo usado como base do Hamas lá em Israel,
o pessoal fala, reclama pra caramba, a ONU fala, o pessoal condena e coisa e tal. Na Ucrânia, hospitais que não são usados como base terrorista de forma alguma, hospitais civis mesmo, acabam sendo atingidos dessa forma, um absurdo completo. E esse caso aqui, e um desses ataques aqui é particularmente triste, foi num hospital ali no subúrbio de Kherson. Esse aqui é o carro da família, estava o avô, a mãe e essa criancinha aqui de 2 meses de idade, e o carro estava saindo do hospital, estavam saindo do hospital, o carro foi atingido no ataque russo, o avô morreu, a mãe perdeu as pernas, está em estado grave, a criança foi atingida de raspão pelos estilhaços da bomba, aí aqui ela está sendo levada por policiais para outro hospital para ser atendida. Olha o absurdo disso, né? A crueldade desse tipo de coisa. Um hospital civil, só com gente da cidade mesmo sendo atingido no meio de uma guerra, né? Aqui está a história do dia difícil em Kherson hoje cedo. Os ocupantes lançaram um ataque em vários vilarejos ali da região de Kherson. 17 vítimas são conhecidas. O mais novo é o bebê de 2 meses de idade. A garota, essa criancinha é uma menina, né? Está no hospital com ferimentos de explosão na cabeça. E o avô dela foi morto, né? E os médicos continuam lutando pela vida da mãe dela, né? A mãe dela perdeu as pernas, está em estado grave no hospital. Os médicos estão tentando salvar a vida dela, né? Os terroristas também atingiram outras pessoas no centro de Kherson, 10 outras foram feridas ali. Enfim, um monte de ataques absurdos ali em população civil na região de Kherson, né? Bom, em Moscou, um prédio de apartamentos lá bem na área central da cidade, um prédio chique, tá? Prédio grande aqui, tá pegando fogo um apartamento. Existe a possibilidade de ser um drone ucraniano, até existe, mas o mais provável nesse caso é que tenha sido um acidente lá na Rússia mesmo, né? O Dmitry, que mora aqui, estava fumando o cigarrinho dele lá com o amigo Vladimir, e acabaram botando fogo no apartamento, né? Bom, agora, aqui não. Aqui foi realmente um ataque ucraniano com drones na região de Koloma, onde tem uma planta de fabricação de máquinas, né? De motores e coisa e tal. Aqui dá para ouvir só o barulho do drone, presta atenção. O drone полетел на Коломну. Aqui, ó, dá para ver o drone também aqui, ó. Só dá para ouvir o barulho do drone lá no fundo e dá para ver mais ou menos a coisa do drone aqui nessa coisa. Aqui uma outra imagem que aparece também do drone ali na região de Kolomna. E aqui o pessoal discutindo no Telegram de lá. Aqui, ó, Kolomna, 2 explosões aproximadamente às 7h30 na área da fábrica de motores lá, da KBM, né, que eles chamam. Mas eles não tinham fechado essa fábrica desde outubro e coisa e tal, que teve um outro ataque anterior, né, que os ucranianos atingiram essa fábrica também. Sim, e eu também ouvi ambulâncias dirigindo nessa direção com sirenes ligadas e coisa e tal, não tão longe assim da fábrica de lá. Ou seja, aparentemente teve um ataque e conseguiu atingir alguma coisa. Se conseguiu os objetivos ucranianos ali nessa fábrica, a gente não sabe, mas qualquer coisa que tenha atingido já é uma boa notícia. Essa fábrica, ela fabrica motores, né, para várias coisas, inclusive para tanques e para outros equipamentos de guerra russo, então é ótimo que tenha sido destruída por ali. E isso daqui é outra coisa que tem acontecido com muita frequência, cabines de controle de trens, né, cabines elétricas de controle de trem, estão pegando fogo pela Rússia, né, tipicamente partisãos que vão lá e botam fogo nisso daqui. E, de novo, né, uma questão uma coisa rápida de consertar, os russos trocam isso daí, resolvem, coisa e tal, mas acaba atrasando trens por algum tempo lá na Rússia, então é sempre positivo isso daí, sempre piora a situação da logística lá na Rússia, né? Além disso, teve um ataque ucraniano aqui contra a região de Donetsk ocupada pelos russos, um ataque muito grande. Infelizmente eu não posso tocar aqui porque é um barulho muito alto, coisa típica de arma, metralhadora e não sei o que lá, então o YouTube não gosta disso, mas um ataque muito grande aqui, uma explosão muito grande nessa região, né? A gente vai ver que também, isso aqui aconteceu hoje, tá? Hoje, dia 14 pela manhã, aconteceu essa explosão aqui. Mas não é a única, teve algumas explosões que aconteceram aí dias anteriores, né? A gente vai falar sobre elas daqui a pouco.
Aqui, os ucranianos retirando bandeiras russas da ponte de Antonivka e colocando bandeiras ucranianas. Eu estou imaginando que isso daqui seja na margem esquerda do rio Dnipro, tá? Essa região aqui de Kherson, né, vocês podem ver, os russos bombardearam várias cidades aqui, como a gente falou, causaram 17 mortes de civis, um absurdo. A margem esquerda, que é a margem sul, está controlada pelos russos, a margem direita pelos ucranianos, mas aqui em Antonivka tem essa ponte aqui. Essa ponte está destruída, né, dá para ver pelas imagens ali, foi destruída desde julho do ano passado. Só que os ucranianos têm uma cabeça de ponte do lado de cá. Esse lado de cá já era dominado pelos ucranianos há muito tempo, né? Aqui eu imagino que eles estão deste lado de cá, tirando a bandeira russa que tinha aqui. É uma coisa que não faz diferença do ponto de vista estratégico nenhum, bandeira não muda nada, mas indica que eles estão confortáveis nessa cabeça de ponte aqui para estar fazendo uma ação desse tipo, né? Uma ação de subir no alto da ponte lá, subir num lugar qualquer da ponte e tirar a bandeira russa que está lá. Aqui, tá vendo? Tirando a bandeira russa lá do alto, a bandeira ucraniana foi colocada aqui embaixo. Esse monumento aqui fica próximo ali da ponte de Antonivka, né? Ou seja, eles estão bem confortáveis para estar fazendo isso sem gerar né, na margem do inimigo, né? Bom, a informação que a gente teve agora mais detalhada do que aconteceu ontem, né? Ontem a gente falou sobre isso, que os russos tentaram um grande contra-ataque aqui, a 810ª Brigada Marine russa tentou retomar Krink, veio com força total aqui, e do que eles estão dizendo foram centenas de soldados que entraram na mata, só algumas poucas dezenas chegaram na cidade de Krink, e essas poucas dezenas foram dizimadas na cidade de Krink. Não sobrou praticamente ninguém dos russos que fez esse ataque ontem em Krink. Foi por isso que a gente estava vendo aquelas mensagens todas chorosas no Telegram dos russos, não sei o que lá, que absurdo, tá faltando artilharia, tá faltando isso e coisa e tal. Enfim, aqui o Alexander X faz uma avaliação aqui da situação. As munições cluster destruíram completamente as forças russas ali que estavam tentando atingir as posições ucranianas na margem esquerda. Eles tentaram um contra-ataque contra forças que estão ali em Krink, né, e tiveram perdas horríveis a partir de munição cluster, drones FPV e contra-bateria, né, fogo de contra-bateria. O comando dos russos obrigou a 810ª Brigada de Marines, né, e também os paraquedistas da 328ª Regimento de Infantaria a fazer um ataque ali em Krink para tentar desalojar o pessoal ali, né? Não conseguiram fazer isso e tiveram perdas muito grandes também. Essas forças que eram muito grandes, elas foram forçadas a avançar num fronte relativamente estreito, com um deserto no flanco, e onde sofreram muitas perdas por munição cluster dos ucranianos, e que estavam mantendo ali a margem esquerda do Dnipro, né? E também o suporte foi destruído por drones FPV. Não apenas isso, como também eles tentaram manter o apoio da artilharia deles lá, mas ela falhou de forma absurda, devido à precisão da contrabateria, né? O que é contrabateria? Contrabateria é quando a sua artilharia, quando a artilharia do inimigo tenta atingir você, você calcula a trajetória de onde veio o míssil, onde veio a munição da artilharia do inimigo, calcula então onde está a arma do inimigo, o obus ou o canhão que ele usou para fazer esse tiro, aí você usa a sua arma, o seu canhão, o seu obus para atingir esse canhão do inimigo, e isso é o fogo de contrabateria, né? Os ucranianos têm uma vantagem enorme nisso, porque os equipamentos ocidentais têm um alcance melhor do que os soviéticos e têm uma precisão melhor também, então conseguem fazer a contrabateria com muito melhor capacidade, né? Outro fator que ajuda a contrabateria ucraniana, ele fala aqui, é que ela responde não apenas com precisão, mas o tempo de resposta é muito curto, né? Porque a artilharia sabe que tem que atirar contra o inimigo e tirar a arma de lá, tirar o obus, tirar o canhão daquela região, não pode ficar muito tempo ali. Mas a contrabateria ucraniana é muito rápida, então ele atinge ainda a arma dos russos rapidamente, né? Então, boas notícias de lá. Isso aqui aconteceu anteontem, tá? A gente já tinha falado sobre esse ataque ontem, que teve muitas perdas russas. Repara eles explicando aqui que eles tiveram que avançar por aqui, o deserto desse lado de cá, então dificultou o avanço deles, estreitou o corredor
que eles podiam fazer a aproximação e facilitou o ataque ucraniano aqui, dizimando as tropas russas todas aqui na região, né? O canal de Telegram Dois Majores, lá dos russos, disse que a situação em Krink continua tensa, o inimigo, no caso os ucranianos, continua acumulando equipamento pesado lá na margem direita, né, do lado de lá. A guerra eletrônica continua a cobrir as posições e também à noite os grupos de forças especiais dos ucranianos estão ativamente trabalhando com morteiros de 120 milímetros e desde o início do mês que nós estamos esperando um encontro com o comandante do Dnipro para discutir os problemas, inclusive de comunicação e suprimento, mas até agora essa reunião está sendo adiada. Isso aqui é uma outra informação que por si só é importante, né? Repara que, você lembra que eles trocaram o comandante das forças russas do Dnipro, né? Então aqui, nessa região toda aqui, eles chamam isso aqui de Grupo do Dnipro, né? Os russos chamam isso de Grupo do Dnipro, e os ucranianos conseguiram estabelecer cabeças de ponte. O que é a cabeça de ponte? É quando o inimigo atravessa um rio, atravessa um obstáculo qualquer importante e estabelece uma posição do outro lado. Então aqui é o caso aqui de Krink, essa área aqui está ocupada pelos ucranianos. Os ucranianos têm a margem direita aqui, os russos têm a margem esquerda e tem o rio no meio. Os ucranianos conseguiram atravessar o rio, que é o obstáculo, e estabelecer uma posição desse lado de cá, é a cabeça de ponte, né? E aí o comandante anterior, que acabou permitindo essa cabeça de ponte ser estabelecida, ele foi trocado, foi retirado e foi colocado o Teplinsky, que é um comandante que tem um certo nome no exército russo, né? Um comandante bom deles lá, um general bom deles lá. Mas vocês lembram, logo no início, logo que começou o Teplinsky a comandar isso daqui, esse grupo todo aqui do Dnipro, ele é comandado a partir dessa cidade aqui, Striukov, essa cidadezinha aqui que fica na península de Arbat, né? O quartel-general desse grupo do Dnipro fica aqui. E logo que trocaram os generais, os ucranianos atingiram esse quartel-general aqui e causaram muitas mortes de oficiais. Segundo dizem os russos, o Teplinsky não sofreu nada, o general Teplinsky se salvou nesse ataque, né? Mas vários coronéis morreram, vários oficiais morreram. E agora a gente fica sabendo que o pessoal de lá está querendo marcar reunião com o Teplinsky e não consegue falar com ele de jeito nenhum, só estão adiando a reunião e não sei o que lá. O que está acontecendo, né? Outra possibilidade é que o Teplinsky está justamente planejando a retirada. A gente falou sobre isso ontem, né? Os russos estão com problemas de abastecimento nessa região aqui, e segundo a rede de televisão russa, lá na Rússia mesmo, eles falaram que iam fazer esse recuo. Depois voltaram atrás, disseram o que disseram antes, mas enfim, pode ser que o Teplinsky esteja muito ocupado planejando esse recuo, né? Aqui tem algumas imagens também dos ucranianos atacando na região de Olesk. Olesk é aqui perto, é aqui, ó, Olesk, essa cidade aqui é uma cidade bem grande, assim, até muito maior do que Klink e outras cidadezinhas que tem aqui. Os ucranianos estavam atingindo Olesk com muita força ontem, atingiram aqui um veículo destruído. Aqui, esse caso aqui é um caso muito engraçado, né? Aqui eu não vou botar o som, mas dá para vocês verem o carro dos russos está tentando fugir de um drone, aí ele vai fazer a curva aqui, ele vai voltar, porque ele está tentando fugir do drone, né? E aí, de repente, o que acontece? Pois é, né? E o engraçado é que a gente tem também a imagem do drone, né? Então tá aqui, isso aqui aconteceu nessa região aqui, ó. Repara como é que é relativamente longe, né? Aqui do lado de Olesk, ó. Aqui na verdade aqui eles estão botando tanto a imagem do drone quanto a imagem do carro, né? Então aqui está a imagem do carro. Então tá aqui a imagem do carro, a gente já viu a imagem do carro, né? Ele fazendo a curva aqui para voltar, enquanto isso o drone, vendo o carro tentando voltar ali, carro tentando voltar. Ou seja, os ucranianos estão conseguindo atingir aqui nessa região, aqui nessas estradas aqui, na M14 e na M17 com muita frequência, né? E isso é um ponto chave do que a gente vai mostrar em seguida. Essas estradas aqui todas se tornaram inseguras para os russos, né? M14, que é essa grandona aqui, que vem desde Melitopol até aqui, a M17, que vai para a Crimeia, essas outras aqui que vão para Skadovsk, essas estradas todas estão problemáticas para os russos, né? E aqui, ó, até na televisão russa, os propagandistas russos lá, o pessoal
especialista militar dos russos lá, estava falando justamente da dificuldade de abastecer essa região aqui, ó. Tá vendo que ele botou um mapa aqui, o mapa da região de Kherson, dizendo que, olha só, esse abastecimento aqui, desde a península de Kimburne até a Nova Kakhovka, está muito complicado, né? Ou seja, exatamente esse trecho aqui, de Nova Kakhovka para cá. Por quê? Porque você tem, tipicamente as estradas aqui, essa estrada principal que atravessa aqui, e aí você tem estradas descendo pelo sul. Você não tem estradas do sul que sobem para cá, né? Que você poderia vir aqui pelo sul e abastecer por outro lado. Como só tem um caminho para chegar aqui para abastecer com tranquilidade, está ficando complicado para os russos manter essa região toda aqui, né? E é o que a gente falou ontem, né? Ontem já tem o pessoal dizendo que talvez tenha que sair, talvez tenha que abandonar. E quando eu fiz a minha avaliação ontem, eu disse para vocês que o mais provável é que eles recuassem para essa região aqui, ó, essa ligação aqui entre Armiansk e Nova Kakhovka, ou seja, fechasse uma segunda linha defensiva aqui, porque teria a grande vantagem de reduzir a linha de frente, né? Hoje a linha de frente é grande pra caramba, vai até aqui a península de Kimburne, né? Os ucranianos volta e meia tentam tomar essa península aqui. Então, toda essa área aqui, eles passariam a ser só essa área aqui, é uma área menor para defender, eles conseguiriam concentrar mais tropas, seria positivo. Mas não é só isso não, eu estava vendo outros comentaristas falando sobre isso, também tem essa vantagem aqui, ó. Olha só como é que é o mapa de elevação da região. Essa região que os russos estão agora é uma região muito baixa, ela é quase no nível do mar. Então, os ucranianos que estão na margem de cima, eles estão numa posição mais alta, conseguem atingir os russos com facilidade. Aqui, ó, repara, de Nova Kakhovka, na verdade não de Nova Kakhovka, mas de Kakhovka, até aqui em Armiansk, você tem uma elevação. Não é uma elevação muito grande, não é que seja muito alto isso daqui, né? Mas essa pequena elevação aqui já dá uma vantagem para os russos, ou seja, a ideia dos russos seria justamente estabelecer posições defensivas ao longo dessa área maior aqui, fechando esse trecho aqui, diminuindo a área de contato, né, aproveitando a elevação, e aqui também é mais fácil de abastecer essas tropas através dessa estradinha aqui que vem aqui até Nova Kakhovka, né? E abandonaria essa área toda aqui. Para os ucranianos isso é ótimo, né? Porque aí os ucranianos conseguiriam estabelecer uma base tranquila nessa região sul aqui para depois fazer a continuidade da contraofensiva para o lado de cá. Então, vamos ver, a gente não tem nada dito sobre isso, né? Aqui também, ó, o Allen faz justamente essa avaliação. Se os russos resolverem recuar para posições mais favoráveis, para onde seria isso, né? E aí ele faz algumas avaliações aqui do que seria. Ele acha que é um pouco mais para frente, que seria ao longo do canal de Nova Kakhovka, o canal que abastece a Península da Crimeia, né? Repara que o canal ele tem que fazer até uma curva aqui, porque justamente para evitar a montanha, né? A água não sobe morro, né? Então o canal que abastece, a partir de Nova Kakhovka, abastece a Crimeia, ele faz essa curva aqui e ele depois vem aqui para a Crimeia. Então o que ele está dizendo é que os russos usariam este canal como uma vala, como um obstáculo para estabelecer a posição russa logo atrás do canal. Faz sentido, né? Estaria toda a parte aqui mais alta, mais elevada do lado russo. Então os ucranianos teriam dificuldade, sim, em atravessar o canal. O canal é menor do que o rio de Dnipro, mas seria difícil, porque teria uma posição defensiva russa ali, né? E ele segue todo esse padrão aqui até chegar na entrada da Crimeia aqui. Bom, o Argonzo, que é um outro blogger militar russo, fala aqui dos avanços ucranianos em Poima e Pidstepne, né? Ele fala aqui, ó, luta muito forte, continua ali na direção de Kherson, da Crimeia, na direção de Poima, Pichanivka, Podstepne e Krink. As tropas ucranianas estão tentando expandir a cabeça de ponte deles na margem esquerda do Dnipro, e pelo menos no último vilarejo, ou seja, em Krink, eles tiveram sucesso parcial, né? Lembra, esse cara aqui é um blogger militar russo, então ele tende a dar notícias boas para os russos. Se ele diz que teve um sucesso parcial, é porque deve ter sido um sucesso muito grande mesmo, né? Aqui são imagens de Krink hoje pela manhã, hoje dia 14 pela manhã, os russos continuam bombardeando a cidade. A cidade, infelizmente, está totalmente destruída, não tem como evitar isso daí, né? Mas não consta que conseguiram retirar os ucranianos de lá.
os ucranianos continuam dominando a cidade, né? Tem aqui uma outra informação aqui. Ah, isso aqui também tem a ver com a retirada. Olha só, o pessoal comentando aqui, ó. Talvez por isso que colocaram Teplinsky. Ele será feito como o bode expiatório do general Zelnianikin, que era o general que estava lá antes, né? Ou seja, o que eles estão querendo dizer aqui? O Teplinsky, como eu falei para vocês, é um bom general russo, um general que tem um bom nome na tropa russa. Só que ele começou a brigar com o alto comando, ele começou a brigar com o Shoigu, que não tinha rotação de tropas, não tinha munição suficiente, e aí ele caiu em desgraça. Ele foi retirado do comando das tropas russas aqui em Zaporizhia e ficou de molho lá atrás, né? Agora botaram ele aqui, mas pode ser que estejam colocando ele aqui não para ele ter uma outra posição relevante, coisa e tal, pode ser que não. Estão colocando ele aqui justamente para ele fazer o recuo, né? Para ele ser obrigado a recuar as tropas aqui, aí vai ficar com o nome sujo. O general do exército russo, o alto comando do exército russo pode culpar ele, né? No futuro vai dizer, não, que o culpado foi o Teplinsky. Foi exatamente o que fizeram com o Surovikin aqui em Kherson. Lembra dessa história? Em Kherson, quando chegou em agosto, final de agosto de 2022, os russos já sabiam que estava insustentável essa presença deles na margem direita do rio Dnipro. Os ucranianos estavam batelando muito, destruíram todas as pontes, os russos não tinham como abastecer as tropas, os ucranianos estavam avançando, então eles sabiam que iriam perder. Só que ninguém tinha coragem de virar e falar, não, vamos recuar para a margem esquerda do rio Dnipro. Botaram o Surovikin anunciou o recuo para a margem esquerda do rio Dnipro, fez o recuo, tiraram o Surovikin e culpam ele até hoje pelo recuo, dizendo que absurdo, não era para ter recuado, que covardia, ou seja, vão fazer a mesma coisa com Teplinsky. Botaram ele aqui, ele vai ser obrigado a decretar o recuo das tropas, porque a situação aqui não tem salvação, e daí depois vão culpar ele porque ele recuou as tropas, dizendo que não precisava recuar, mais um gesto de covardia, tá vendo? Mas a culpa é do Teplinsky. E aí, ou seja, isso salva o alto comando do exército russo, né? Já virou um jogo de empurrar a culpa um para o outro ali, né? O Pipa não vai durar muito tempo, os nervos já decidiram recuar e estão agora fazendo o possível, né? Se o conflito é inevitável, quem trai primeiro se dá melhor, né? Bom, houve também um ataque aparentemente em Kadivka, tá? A gente não tem muita informação sobre isso, só essa conversa aqui no Telegram. Ontem, às 4 horas da tarde, lá em Kadivka, teve um grande ataque ucraniano. A gente não sabe exatamente o que houve. Kadivka é aqui, ó. Aqui, ó, Kadivka, é próximo de Alchevsk, aqui perto de Luhansk, né? Então, essa cidade aqui, essa região aqui, ela é muito usada pelos russos também, usada como um ponto de apoio logístico e coisa e tal. Já houve vários casos de ataque ucraniano aqui em Kadivka e aparentemente ontem teve mais um caso de ataque bastante sério aqui em Kadivka, com uma destruição muito grande. Para quem não lembra, aqui que foi a Escola 19, que foi atingida pelos ucranianos na virada do ano, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, os soldados russos estavam comemorando o Ano Novo, mais de 100 soldados russos, todo mundo foi pro saco de uma vez aqui em Kadivka, né? Ninguém mandou fazer comemoração no meio da guerra, né? E aqui tem um vídeo que eu não posso mostrar para vocês, porque o vídeo inteiro é de gente morta, né? Eu não sei se isso daqui, eu suspeito que esse ataque foi o ataque de Kadivka, mas a gente não tem essa informação. A gente sabe que foi do galera dos Kadirovitas, né? O pessoal checheno que está lutando lá na Ucrânia, né, a favor dos russos e coisa e tal, e aparentemente atingiram um quartel-general deles aqui. Tem pelo menos 18 mortos nesse vídeo, aparece o pessoal meio quebrado, assim. Foram vários tiros de HIMARS que destruíram essa base dos Kadirovitas aqui, né? Bom, andando mais um pouco aqui na linha de frente, em Verbov, parece que, segundo estão dizendo aqui um blogger russo, os ucranianos, né, Krestes é um termo depreciativo, é um dos termos depreciativos que os russos usam para os ucranianos. Ucranianos estão vindo de todas as direções, existe muito tiroteio, uma batalha de tiroteio. Aqui uma outra informação também, fronte de Zaporizhia, ponto notável de Verbov. A gente está falando então aqui, ó, de Zaporizhia. Nessa região aqui os ucranianos tomaram Robotny, estão lutando nos arredores de Novoprokopivka, Kopani, Rivne,
na Esterianka e também do lado de cá em Verbovê, né? Verbovê é essa cidade aqui, é um vilarejozinho, uma rua só, é pequeno pra caramba, mas os ucranianos estão avançando aqui. Eles tomaram recentemente uma colina mais alta que tem aqui ao norte de Verbovê, e isso deixou a situação dos russos aqui na cidade bastante complicada, né? E daí, segundo eles estão dizendo aqui, os nossos camaradas do Diário de um Paraquedista dizem, o Diário de um Paraquedista é um outro blogger militar russo, dizem que tem uma briga muito pesada ali no vilarejo de Verbovê. Durante o dia, o inimigo atacou nossas posições ao norte do vilarejo e teve muita batalha de tiros, né, troca de tiros, o que indica batalhas de curta distância, ou seja, os ucranianos e os russos estão um do lado do outro ali, não é a distância, não. E essa é a natureza do assalto das forças ucranianas. A artilharia inimiga, tanques e drones também estão ativamente trabalhando. Pelo final do dia, os ataques do inimigo começaram de vários lados e nossos aviões lançaram bombas contra os inimigos e próximo ao vilarejo em si. Nós estamos segurando com todas as nossas forças, eles estão dizendo ali, né? E aí assina aqui é o outro blog, é chamado Dois Majores. Ou seja, a situação parece que está feia ali. Talvez os russos estejam perdendo espaço ali em Verbovê, né? Bom, falando sobre outros dois frontes, a gente não tem muita informação, tá? Aqui a Avdiivka tem mais um monte de filme com um monte de russo morto, um monte de tanque destruído em Avdiivka. Aqui, ó, a Avdiivka é mais aqui para cima. Aqui, ao contrário dos outros lugares. Os outros lugares é iniciativa ucraniana. Os ucranianos estão avançando, os russos se defendendo. Aqui é o contrário. Aqui em Avdiivka, os russos estão tentando avançar aqui para Stepov e os ucranianos se defendendo aqui em Avdiivka, né? Os russos estão perdendo muito equipamento, muito pessoal e não conseguem avançar nada, mas isso é sempre preocupante, porque perder muito equipamento, perder muito pessoal, se eles conseguirem avançar, né, ganhar o território, né? Então, preocupante a situação aqui. A gente não tem muitas informações sobre os últimos dias ali, a gente sabe só que está morrendo muito russo por aqui de novo. Aqui é um soldado ucraniano andando aqui na fábrica de coque. A fábrica de coque é essa fábrica aqui, o que mostra que a situação por aqui está relativamente tranquila, né? O cara está andando de bicicleta ali na boa, sem nenhuma preocupação, só fazendo a patrulha dele ali na fábrica de coque. Então deve estar tranquila a situação por aqui. O problema maior parece que é realmente mais ao norte, aqui em Stepov, onde os russos estão tentando avançar, né? E também a gente tem a informação desde ontem de que os russos estão tentando um contra-ataque aqui em Klishivka, em Bakhmut. A informação é a mesma que a gente tem. Estão tentando avançar, não conseguiram avançar nada, perderam muito equipamento, muito pessoal e coisa e tal. Mas vamos aguardar as informações para a gente saber o que terminou desse contra-ataque russo aqui em Klishivka, né? Os russos também tentaram avançar aqui ao norte, em Berivka e Ardne, conseguiram retomar uma parte dessa área cinza que tem aqui, né? Esse cinza mais escuro é a posição ucraniana, esse cinza claro é a área que ninguém domina, né? Então, os russos conseguiram avançar um pouco aqui no norte. Aqui, em princípio, no sul, em Klishivka, não avançaram, mas vamos aguardar mais informações. O Instituto para o Estudo da Guerra fala justamente sobre aquele negócio das notícias sobre os russos reagrupando em posições mais favoráveis que saiu ontem, né? Fala sobre o que aconteceu aqui. E, segundo ele diz aqui, olha, pode realmente haver discussões sobre esse tipo de coisa, uma vez que faz sentido esse recuo, né? Aqui tem um post lá de Mariupol, né, da Azovstal, que fala sobre um confronto entre soldados da polícia russa ali e 4 kadirovitas, que um deles acabou sendo atingido, está em coma no hospital, né? Esse pessoal, eu vou te falar um negócio, é uma tristeza esse povo. Enfim, aqui em Mariupol, né, Mariupol infelizmente está ocupada pelos russos já há bastante tempo, e justamente as últimas batalhas foram aqui nessa fábrica aqui, Azovstal, e parece que, segundo estão dizendo aqui, os kadirovitas, eles entraram na fábrica para tentar roubar pedaço de metal, né? Sucata de metal para vender, né? Tem muito metal ali, era uma fábrica de aço, né? Uma siderúrgica. Aí os policiais encontraram eles, não pode entrar lá. 3 dos 4 kadirovitas se renderam, mas um outro não. Um outro tentou atingir o policial, coisa e tal, o policial atingiu ele
e o cara tá em coma, né? Tipo de confusão. Podia ter mais confusão dessa, é ótimo. Bom, isso daqui é uma imagem do navio líbio, da Libéria, na verdade. A gente falou sobre isso já tem uma semana, mais ou menos. Os russos atingiram um navio civil da Libéria ali no porto de Odessa. Um absurdo esse tipo de coisa. Tem a imagem aqui da destruição do navio. Realmente ficou bastante destruído, vai perder um tempo para ser consertado. Então, embora os ucranianos tenham reativado a rota aqui de exportação de grãos, ainda resiste algum risco, né? Não de navios, os russos não controlam mais o Mar Negro, os ucranianos conseguiram suprimir navios russos nessa região, mas os mísseis de longo alcance ainda causam algum problema. Bom, estão dizendo que o Elon Musk está indo para Moscou. Na verdade, ele vai participar de uma conferência sobre inteligência artificial que vai acontecer no dia 22 e 24 de novembro em Moscou. Mas, de novo, não quer dizer que ele vai estar presencialmente em Moscou, tá? É muito comum hoje em dia em conferências o pessoal fazer a palestra à distância, né? O Musk não comentou nada, não falou se ele realmente vai estar lá ou não, e muita gente tem tomado o Musk como uma Roussetti completa. Eu já falei para vocês que ele ajudou muito a Ucrânia no início da guerra com o Starlink, né? E eu não duvido nada que essa posição Roussetti dele seja fruto de ameaça, né? O Putin ameaçou ele de alguma forma e, infelizmente, o Putin tem muito dinheiro, tem muitos agentes secretos em um monte de lugar do mundo, ele consegue fazer ameaças bastante sérias, e daí forçou o Musk a tomar essa posição. Ou então tá dando dinheiro pro Musk, pode ser também, né? Comprou o Musk, é uma possibilidade. O general Stoltenberg, que é o chefe da OTAN, né? Ele disse que a guerra na Ucrânia vai demorar por muito tempo porque o exército russo conseguiu se entrincheirar, né, fazer posições defensivas muito fortes. Então ele pede ao Ocidente, aos aliados do Ocidente, para reconhecer que a guerra vai levar mais tempo do que esperado e precisamos nos preparar para essa longa jornada. Guerras não são previsíveis por natureza, né, são imprevisíveis por natureza. E de fato a gente tem visto os aliados ajudarem com mais armas e munição e ajuda de forma geral para a Ucrânia, né? A gente teve a informação ontem de 3 generais lá na Rússia que arguíram a favor de entregar o Taurus para a Ucrânia, né? Tomara que o governo alemão finalmente bata o martelo e faça isso. Isso daqui são imagens dos ucranianos treinando com os F-16, né? Os pilotos ucranianos estão na Romênia já pilotando, isso aqui já são pilotos ucranianos fazendo esses voos com os F-16 lá na Romênia, né? Bom, tem também os sistemas Iris-T, que são sistemas de defesa antiaérea, que a Alemanha está entregando para a Ucrânia. Excelente notícia, mais sistema de defesa antiaérea para o inverno. Segundo o mapa aqui, essa aqui é a situação da defesa antiaérea ucraniana nesse momento. Os principais nodos do Patriot estão justamente em Kiev, Lviv, Dnipro e Odessa. Lembrando que essas informações são evidentemente extraoficiais. Os ucranianos não dizem onde estão esses sistemas, né? E você tem outras auxiliares aqui menores, que são os sistemas Buk, com Sea Sparrow espalhados pelo país aqui nesses círculos vermelhos. Então tem os 4 Nazans também estão reforçando nesses pontos aqui. E tem os Iris-T, que são esses verdes, inclusive em Kharkiv e aqui próximo da linha de frente, né? Esses aqui que estariam causando bastante dor de cabeça para os russos aqui na linha de frente. De novo, isso aqui é uma imaginação do pessoal. Ninguém sabe exatamente onde estão essas defesas antiaéreas. Seria uma quebra de segredo muito forte expor exatamente onde elas estão, né? Os russos têm usado menos mísseis Calibre, que são mísseis que eles têm usado muito, são mísseis com alta precisão, mas que são lançados a partir de navios. Desde o momento que os ucranianos tornaram Sevastopol inseguro para os russos tiveram que realocar os navios todos lá em Novorossiysk. Novorossiysk é essa cidade aqui na Rússia, então tiveram que passar os navios todos daqui para cá. Aliás, acabando de uma vez com aquela história que muita gente ainda fala, não, porque a Rússia precisa ter um porto de água quente no Mar Negro. Aqui, ó, Novorossiysk já tem um porto de água quente no Mar Negro. Desculpa, como todas as outras desculpas, né? O porto de Sevastopol é muito melhor, é muito maior e coisa e tal, mas é da Ucrânia, não é da Rússia, então usa o seu, expande Novorossiysk. Enfim,
isso aqui é um problema para os russos. Por quê? Porque toda a logística para disparo dos mísseis Calibre estava aqui em Sevastopol. E agora eles estão tendo que mover toda essa logística de volta para cá. Então tá tendo, por isso que os russos têm usado menos esses mísseis. E mesmo quando tiverem com a logística toda pronta, lembra que vão estar mais distantes, a Ucrânia vai ter mais chance de detectar esses mísseis no ar antes deles atingirem os alvos, né? Também teve ajuda britânica com roupa de inverno. Isso é uma coisa importante, o inverno na Ucrânia é bastante rigoroso, o pessoal tem que ter roupa apropriada. Também teve, os Estados Unidos compraram 60 Guepards da Jordânia e vão mandar eles para a Ucrânia. Guepard é um sistema que é meio antigo, já estava sendo até aposentado na maior parte dos exércitos, mas descobriram na Ucrânia que ele funciona muito bem contra os drones Shahed, né? O Guepard são 2 metralhadoras antiaéreas que disparam uma quantidade enorme de projéteis ao mesmo tempo, e muito rapidamente, e daí para destruir drones que andam relativamente devagar, é fácil de usar esses Guepards. Então vão ter 60 novos Guepards na Ucrânia em algum momento, né? Isso ainda vai ser operacionalizado ainda, né? E também estão vindo aí mais 30 tanques Leopard 1A5 e mais uma série de outros tanques aqui para o exército ucraniano ao longo de 2024. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.